Pode tomar seu assento, graças a Deus. Irmãos, eu não sei como é que foi o seu dia de domingo para cá, mas eu confesso aos irmãos que o meu foi de terça para cá uma correria. Confesso que estou com o corpo um pouco cansado, devido a algumas coisas que aconteceu na minha família. Quando o pastor falou, ó, na quinta-feira você traz uma palavra ao nosso coração. Depois que ele falou, a minha esposa ficou ruim. Sei que hoje a gente saímos dali do SUS 7 horas da manhã, a gente chegamos em casa. Passamos a noite inteira no hospital, 2 dias praticamente no hospital. Mas graças a Deus estamos aqui para a honra e glória do Senhor. E o Senhor curou. Eu creio que o Senhor fez a parte dele, irmão. Eu falei, Deus, nada pode nos impedir de estar na tua casa na quinta-feira. Nada pode nos parar, irmão. E eu falei, Deus, eu preciso de um tempo para ler, eu preciso de um tempo para orar. E o Senhor ali, Ele preparou no meu trabalho um tempo para mim estar lendo. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Quem trouxe a tua Bíblia no livro de Lucas. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 15. E verso 11. Vamos falar a respeito de uma família a qual o próprio Jesus, ele mencionou essa família na Bíblia, falando a respeito. Todos encontraram, igreja? Amém? Lucas 15, 11, para a gente ganhar tempo, fala sobre Jesus profere a parábola do filho pródigo. Versículo 11 diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Verso 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, diz assim, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu da íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Traz depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comemos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Aqui nós estamos perante uma família, a qual eu estava buscando, lendo, e eu vi que essa família era uma família bem sucedida. Era uma família que tinha condições, não era uma família de pouco recursos, era uma família que tinha boas condições financeiras. E nos dias de hoje é assim, famílias bem-sucedidas também passam por situações ruins. Famílias bem-sucedidas também passam por processo, passam por situações difíceis. Porque muitas das vezes a gente olha, a gente vê, e a gente olha com os nossos olhos, aparentemente parece que essas famílias não têm problema, não passam situação difícil. Passam sim. A Bíblia vai falar dessa família
de um pai e 2 filhos. O que eu quero falar, qual o Senhor colocou no meu coração, são sobre atitudes. O Espírito Santo colocava ao meu coração sobre atitudes. Primeira coisa que eu quero falar a respeito de atitudes, porque tem atitudes boas e atitudes ruins. Atitudes boas, quando a gente começa a ter atitudes boas nas nossas vidas, as coisas começam a acontecer. E quando a gente começa a ter algumas atitudes erradas na nossa vida, a tendência das coisas é começar a desmanchar, as coisas não começar a acontecer sobre as nossas vidas. Então eu quero falar nessa noite sobre atitudes. Atitudes que acontecia na casa nessa família. E a primeira atitude que eu quero falar é sobre o pai. A Bíblia relata aqui para mim e para você, no versículo 12, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. A primeira atitude aqui, irmão, quero falar, primeiro a gente vai falar sobre o pai. A atitude de um pai perante essa família. Atitude, qual foi a atitude deste homem perante a situação que se encontrava dentro daquela casa? A primeira atitude, irmão, a qual fala no versículo 12 aqui, que esse pai ele teve uma atitude de ouvir o teu filho. Ouvir. Talvez a primeira atitude foi ele observar algumas atitudes do seu filho que estava estranha, mas chegou um certo momento, a Bíblia relata que o teu filho chamou ele para conversar. A primeira palavra que ele fala: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. Eu creio que ali já começa um processo ali dele ouvir o filho. Por que você está querendo? Por que você está querendo isso? Por que você está reagindo assim? Ele ouviu, ele sentou para ouvir o filho a qual estava pedindo algo para ele. E nos dias de hoje o que está faltando para mim e para você, que é pai, é saber ouvir o filho. Ter esse tempo de ouvir o filho. Porque estamos muito, como se diz, muito tarefados com muitas coisas. É trabalho, cuidar de casa, fazer muitas coisas, e a gente não tem esse tempo de querer ouvir o filho. Muitas das vezes o filho quer falar, o filho quer conversar, o filho quer se expressar, e a gente não ouve o nosso filho. E isso é um perigo quando acontece isso na família. Eu tiro isso por mim mesmo. Quantas vezes eu queria ter meu pai perto de mim para falar comigo, e eu não tive isso. Você que tem filhos, hoje eu tenho filhos, então nós temos que ter esse tempo para ouvir o filho falar. Por mais que você não concorda com aquilo que ele vai falar, por mais que você ache errado aquilo que ele vai falar, mas você tem que ter um tempo para saber ouvir o que ele vai te dizer. Porque muitas das vezes o filho quer falar: ah não, agora eu não tenho tempo, agora não dá, deixa para depois. Isso daí vai anulando, isso aí vai criando algo dentro do coração dele, que ele está ali e ninguém dá uma atenção para ele. Se nós não dermos uma atenção, alguém lá fora vai dar. Sim ou não? Alguém lá fora vai dar essa atenção a qual ele necessita. Então o pai aqui, primeira atitude que me chamou a atenção, que esse pai aqui, ele sentou para ouvir. Talvez no coração dele, não concordo com o que ele está querendo fazer, eu não concordo, mas ele sentou. Segunda atitude que ele chamou minha atenção foi o quê? Que ele atende o pedido do filho. Ele chega para o pai: pai, eu quero a parte que me pertence, eu quero isso. E ele atende o pedido. A Bíblia fala que ele não rejeitou o pedido do filho. Ele não rejeitou o pedido do filho. Muitas das vezes nós vamos ouvir o nosso filho, tá? E a gente não vai aceitar aquilo que ele está falando conosco. A gente não vai aceitar logo de: ah não, não aceito isso que você está pedindo. Mas nós temos que fazer o nosso papel de ouvir. Esse pai, ele ouviu, tá? A Bíblia fala que ele não, em nenhum momento ele impediu. Ele fala que ele atendeu o pedido do filho. No versículo 13 ele fala: e poucos dias depois, no versículo 12 ainda, no finalzinho fala: e ele repartiu por eles a fazenda. Então ele fez
aquilo que o seu filho tinha vindo pedir para ele, tá? E outra atitude desse pai também que me chama a atenção, ele não impediu que o seu filho saísse. Muitas das vezes, irmão, a gente quer tanto, tá? A gente não dá esse espaço para muitas das vezes a decisão do filho. Muitas das vezes a gente fica assim, segurando o filho. Eu quero, porque a família planeja muitas coisas. Eu planejo coisas para minha família, mas muitas das vezes não vai sair como eu planejei. Não vai sair. Eu quero que minha filha seja isso, eu quero que meu filho faça isso, mas muitas das vezes não vai sair conforme eu planejei. Esse pai aqui, quando ele começa a dialogar com o filho, ele viu, talvez ele não falou na cara, mas ele deve ter falado, poxa, ele está todo errado, ele está se precipitando, mas ele foi deixando. Diz aqui que ele não impediu que o filho saísse, porque após, aqui no versículo 13, diz assim: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo o que? Dissolutamente, de uma maneira despojada. Então o que chama a atenção é o quê? Que ele não impediu que o seu filho tomasse aquela atitude. Imagina ali, o filho dele arrumando as malas, arrumando as roupas, para tomar aquela decisão. E ele, se a gente for ver aqui, esse homem era um homem que tinha condições. Se ele quisesse falar para alguns empregados dele assim: amarra meu filho, não deixa que meu filho saia, não deixa que meu filho faça isso, ele tinha esse poder para fazer isso. Só que ele não tomou essa decisão. Certa vez uma pessoa falou assim para mim, que ele trabalhava de segurança em determinado lugar, e o pai só tinha um filho. Aí o pai ligou para a portaria e falou assim: ó, não deixa meu filho sair aí não. Se ele sair aí, você breca ele. Aí ele foi falar para o filho, né, para o rapaz: ó, seu pai não quer que você saia. Disse que ele engatou a ré do carro e saiu arrebentando a portaria. Não respeitou a atitude do filho. Então esse homem aqui, a gente vê que esse pai aqui, ele não impediu que esse filho saísse. E ele tomou aquela decisão. Ele saiu, a Bíblia fala o quê? Que ele sai para uma terra, ele pegou aquilo que pertencia a ele, por direito a ele, e saiu. Qual a atitude quando ele sai ali? A Bíblia fala o quê? Que ele pega a parte que ele tinha, e nos dias de hoje é assim. Quando nós temos dinheiro, a gente não precisa ir para muito longe, né? Que a gente faz amigo rápido. Até o nosso inimigo vira o nosso próprio amigo. Eu creio assim que quando ele sai com dinheiro ali, ele sai com uma quantia, ele sai para fazer, porque o ser humano, ele é assim, ele tem curiosidade de conhecer aquilo que ainda ele nunca viu, nunca experimentou, que ele ainda não conheceu. O ser humano, ele é curioso, o ser humano é curioso. Sim ou não? Muitas vezes você tem curiosidade de conhecer coisas que você ainda não conheceu. Por isso que tem coisas que a gente quer conhecer que são boas, mas tem coisas que são perigosas. E nos dias de hoje, né, o adversário tem apresentado tantas coisas que tem chamado a curiosidade dos jovens. Tem chamado o jovem para conhecer, porque a curiosidade, é bom, então ele vai querer mostrar. E o jovem nos dias de hoje, o ser humano, tem esse daí, de ser o quê? Curioso, experimentar aquilo que nunca experimentou, de ver aquilo que ele nunca viu, de ir no lugar que ele nunca foi. Esse jovem, eu creio que é assim. Ele foi o quê? Um aventureiro, ele sai, a Bíblia fala o quê? Que ele sai juntando tudo e partiu. Eu imagino a cabeça do pai falando: meu Deus, olha só a situação do meu filho, o que ele está fazendo. Eu garanto que várias pessoas da família devem ter vindo conversar com ele. Você vai deixar? Você não vai tomar nenhuma decisão? Por que você não manda trancar ele no quarto? Por que você não manda ele fazer isso? Ele falou: não, garanto que ele tomou uma decisão por si próprio. Ele não foi tomada a decisão por ninguém, ele foi uma decisão por ele mesmo. Não, eu sei o que eu estou fazendo, deixa ele ir. Se é isso que ele está fazendo, se é isso que ele está querendo, deixa ele ir.
E aqui começa o quê? E poucos dias depois, 14. Depois que ele sai, o que acontece, irmão? Porque dinheiro na mão de quem não sabe administrar, dura pouco, sim ou não? Dinheiro não coloca na mão. O pastor já falou uma vez, eu guardei isso muito, que se a quantia de dinheiro que tem no mundo inteiro, né, se der para cada um, dá para deixar as pessoas bem de vida. Só que muitas das vezes vai chegar em mão de pessoas que não sabem administrar. Colocar dinheiro na mão de pessoas que não sabem administrar, acaba rápido, acaba logo, né? Então, este jovem aqui, ele não tinha o tamanho daquilo que ele tinha nas mãos deles. Ele pegou e saiu. E o que está faltando muitas vezes nos dias de hoje sobre nós, irmão, é conversar mais com nossos filhos, é saber sentar, saber dialogar, se preocupar um pouco mais, olhar para ele. Outro dia acho que um pastor pregou aqui, ministrou aqui, falou a respeito que muitas das vezes queremos colocar coisa na mão dos nossos filhos, né, para que ele não venha. Os filhos cobram da gente, vamos brincar, vamos fazer isso. E muitas das vezes estamos fazendo assim, ó, vai jogando no celularzinho aí. É isso que a gente acaba fazendo, irmão. Aí ele vai aprendendo jogos, vai vendo coisas que não é para ser vista, porque ele vai ficando tempo ali. Você sabe como é criança, vai se aprofundando, vai conhecendo rápido. E muitas das vezes a gente agindo errado. Por quê? Falta de nós mesmos um tempo para conversar. Fala assim comigo, com você mesmo: eu preciso de um tempo para minha família. Eu preciso, irmão, a gente precisa de um tempo com a família. Porque se a gente não tiver um tempo com a família, ele vai querer procurar tempo aí fora com alguém que dê atenção para ele, com alguém que converse com ele, alguém que dê atenção. Então a atitude desse pai em relação ao filho, irmão, eu garanto uma coisa para você: esse pai aqui foi um pai bem assim, em conceito de família, um pai bom. Um pai que fez as coisas certas, tá? Um pai que eu garanto que quando o filho saiu, a única coisa que eu creio que ele sentiu, que ele ia sentir, era saudade, né? Porque a distância, ela traz uma saudade. Quando a pessoa começa a se afastar, traz uma saudade. É que nem a gente na igreja, né? Quando a gente começa a ver pessoas, aí você acaba não vendo mais o rostinho da pessoa. Aí começa a dar saudade. Cadê aquela pessoa? Cadê aquela pessoa? Cadê aquela pessoa? Então a distância traz a saudade. Mas eu creio assim, irmão, que ele poderia sofrer sim com a saudade, mas não com um sentimento de culpa ou de remorso. Por isso que nós temos que fazer o bem enquanto estamos próximos, irmão, tá? A gente tem que fazer o bem para o próximo quando estamos bem próximo. Porque na sepultura não tem como a gente falar eu te amo, na sepultura não tem como a gente abraçar mais, não tem como falar assim, ó, eu queria, quando a gente vai no velório, a gente sempre ouve assim, né? Eu queria tanto dizer eu te amo, eu queria tanto te abraçar, eu queria tanto ter falado com você, eu queria tanto ter ido na sua casa nessa semana, mas os afazeres não deixou isso acontecer. Então é a oportunidade que Deus nos dá de falar para aquele que está mais próximo de nós, que muitas das vezes a gente não fala, eu te amo. E aí, como é que você está? Você está bem? Muitas das vezes a gente não pergunta, irmão. Muitas das vezes a gente vê pessoas ali, até mesmo mexendo no Face, no WhatsApp, a gente nem sequer pergunta: e aí, como é que você está? Você está bem? Poxa, faz tempo que eu não te vejo, você está tudo bem? Um bem desse daí, muitas das vezes você transforma a pessoa, você sabia disso? Porque desse lado você está bem, do outro lado você não sabe como que a pessoa está. Muitas das vezes é assim, ó, você está bem? Como é que você está? Isso daí já alegra o coração. Ó, tem pessoas se preocupando comigo. Tem pessoas que, se preocupando como que eu estou. Porque tem pessoas, irmãos, que assim, que só lembram da gente, né? Nossa, quando precisam. Mas amém por isso, irmão. Então este jovem, irmão,
Este pai, eu creio assim que ele sentiu sim saudade do filho, mas ele não perdeu a esperança que aquele filho voltasse para casa. Por quê? Aquele filho, quando ele pega, irmão, ele planeja, porque foi algo que foi planejado, tá? Foi algo planejado, não foi algo assim que ele, hoje eu acordei, já quero o que é meu e vou sair, não. É algo que ele já estava planejando, tá? Preste bem atenção que Deus está falando no meu coração. Eu não sei o que tem no seu coração, não sei o que você tem planejado. Talvez para você, isso que você está planejando é bom, mas muitas das vezes Deus está falando assim, ainda não é tempo. Cuidado com essa direção que você está querendo tomar. Porque este jovem, ele não planejou de um dia para o outro, não, ele já estava planejando. E o Senhor, ele conhece e esquadrinha o coração. Talvez o pai já estava percebendo que aquele filho já estava com algumas atitudes diferentes. Porque mãe percebe, irmão, mãe que é atenta, mãe que vê, mãe que olha, mãe que se preocupa, ela atenta. Quando o filho está alguma coisinha errada, opa, o comportamento está diferente. Agora aquele que não cuida, aquele que não está nem aí, não presta atenção, vai ser difícil perceber. Mas aqueles que conhece, que se preocupa, quando vê algumas coisinhas assim, então o que Deus está falando, irmão? Algumas atitudes talvez que está dentro do teu coração, saiba que tem um momento certo de fazer, irmão. Este jovem, a gente vê que as atitudes dele aqui em referente à casa, foi algumas atitudes erradas. Agora a gente vai falar sobre o filho, tá? O pai, a gente sabe que nós precisamos o quê? Ouvir mais o filho, dialogar, ter compreensão, tá? E temos que saber aconselhar os nossos filhos. Tem pai que não tem esse papo reto, né? Papo de homem para homem, de conversar. Temos que ter isso, irmão. Quantas vezes eu queria ter um pai assim que falasse, filho, cuidado com o mundão aí, tá vendo? Isso aqui é cigarro, tá vendo? Isso aqui é cerveja, tá vendo? Isso daqui é isso. Muitas das vezes a gente não fala isso para o nosso filho. Mas ele está vendo sim, mas nós temos que aconselhar ele. Falta a gente fazer a nossa parte do aconselhamento. Filho, você não precisa disso para você ser um jovem alegre. Você não precisa disso que mostra, disso que, sabe? Você não precisa disso. Então o que falta de nós? Muitas das vezes o quê? O aconselhamento. Seja realista. Você tem filho, ou você é um filho, o seu pai, você está aconselhando o seu filho, irmão? A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que começar a colocar em ordem esses princípios, tá? A gente tem que começar a colocar em ordem sobre as nossas vidas, de aconselhamento. Começar a aconselhar os nossos filhos. Porque se a gente não aconselhar, vai vir alguém lá fora assim, vai jogar um monte de coisa na cabecinha dele. Quando você vê, menos esperar. Nossa, mas o que está acontecendo que meu filho está distanciando de casa? O que está acontecendo que meu filho não está mais sendo aquele que ele era? Porque alguma coisa está acontecendo e você não percebeu. Mas hoje o Senhor está dando oportunidade para nós voltar a ser um pai, voltar a ser um pai, uma mãe que guarda o seu filho, que aconselha o seu filho, que dá direção ao seu filho, como o pastor aqui sempre fala, pai dá destino aos filhos. Que destino que nós estamos dando se a gente não está sendo exemplo, se a gente não estamos fazendo o que é a nossa parte. A atitude do filho aqui, vamos falar um pouco da atitude desse filho pródigo. A atitude dele. Esse jovem, irmão, a primeira atitude que chama a minha atenção é que ele não soube esperar o tempo da partilha. Ele não soube esperar, tá? Porque ali ia ser direito de todos ali, só que ele não soube esperar o tempo, tá? Como se diz aqui, ele chegou já intimando o seu pai, ele já chegou com uma atitude assim, pai eu quero, pai me dá, pai eu quero assim, ele já chegou praticamente intimando o seu pai. E quem é o pai, quem é o cabeça, quem é o sacerdote da casa é o pai. Ele já chegou praticamente intimando o pai. Ele não soube esperar o tempo da partilha, que ia ser repartido todos os bens.
Ele tomou uma decisão o quê? Precipitada. Ele já chegou e falou, não, eu quero, e o pai vai ter que tomar essa decisão agora, vai ter que mexer com as papeladas, não quero saber como o senhor vai fazer, mas eu quero a minha parte. Como assim? Ele intimou o pai. Quantos filhos que intimidam o pai? Estão intimidando o pai. Pai, eu quero, eu faço isso, eu quero que você me dá, eu quero que você faça isso para mim. E muitas das vezes você fala um não. Quem já viu filho bicudo aí, irmão? Hã? Fica aquele bicudinho assim, fica aquela carinha feia, bicuda. Ah, você não vai dar? Ainda faz uma ameaça. Eu vou embora para casa do meu... Eu vou embora, se você não me der, eu vou embora para casa da minha amiga, eu vou embora para casa do meu amigo. Vai, pode até ir. Quem já ficou, irmão? Quem já fez isso na vida? Uma vez eu falei assim, vou embora de casa. Vou embora. Sabe até onde eu cheguei? Biritibuçu. Sentado na Praça da Marisa, eu falei, vou embora, vou fugir. Eu e meu primo, ó. Chegamos em Biritibuçu. Aí não conseguimos nada, voltamos de novo. Mas por quê? Um não. Quantos, irmão? Muitas das vezes você vai falar, não, eu vou embora para casa de fulano, eu vou embora. Fica um mês na casa de uma pessoa para você ver, irmão. Aquelas amiguinhas, não, pode ficar aqui em casa, seu pai está assim, pode ficar aqui em casa. Uma semana é benção, irmão. Uma semana a pessoa, você fica legal, fica um mês, 2 meses a cada pessoa. A pessoa já começa até a olhar quantas misturas você está colocando no prato. É verdade. É verdade, quantas misturas lá, está catando. Que eu já morei assim, irmão. Eu falo porque experiência própria. Olha lá, está comendo 2 vezes. E a gente que é mais fortinho, se comer 2 vezes, pronto, já começa os comentários depois, né? Você não sabe, é melhor a gente começar a comprar menos pãozinho. É assim que acontece, irmão. E os filhos rebeldinhos faz aquela carinha de, né? Não, começa a ameaçar o pai. Ó, pai, se você não der, se você não fazer, eu vou embora de casa. Talvez esse filho aqui chega no pai e falou assim, ó pai, ó, eu já tenho onde ir, eu já tenho onde ficar, eu já tenho aonde morar. O pai falou, você quer ir? Então tudo bem, essa é a sua decisão, é isso que você tomou para a sua vida, então vai. E a gente sabe, a gente acabamos de ler aqui, o que aconteceu com a vida desse jovem, por causa da atitude que ele tomou. Cuidado, irmão, tá? Os jovens, né? A você que ainda tem pai, você que ainda mora na casa do seu pai, você tem que saber respeitá-lo. Tem que saber respeitar. Porque não é do seu jeito, não é do conforme você quer. Então esse jovem não soube o que é esperar. Segunda coisa, segunda atitude, irmão. A decisão já estava dentro do coração por alguns dias. A decisão, que eu já tinha falado aqui, a decisão que esse jovem toma já estava o quê? Dentro do coração dele por alguns dias. Tem decisão que já está dentro de você por alguns dias, mas essa decisão não tem que partir de você, tem que partir dele. Tem que vir de lá. A direção tem que vir de lá para que dá certo. Começa lá. Você sabe por que muitas pessoas não perguntam para Deus, Pai, qual que é a sua vontade? Porque no Pai Nosso fala, né? Que seja feita a tua vontade. Porque muitas pessoas não perguntam para Deus, Deus, qual que é a tua vontade? Sabe por quê? Porque tem medo da resposta. Sabe aquela pessoa que você achou linda e maravilhosa? Deus, essa pessoa que eu amo, essa pessoa que eu quero, essa pessoa que eu decido para a minha vida, para construir um lar junto com ela. Muitas das vezes você não pede direção para Deus. Aí o que acontece? Você faz tudo conforme a tua vontade. Você não pede, porque a decisão, muitas das vezes, a decisão de Deus não é essa pessoa para você. E você tem medo de perguntar para Deus por causa da resposta que Ele vai te dar. Não tenha medo da resposta de Deus, porque a resposta de Deus dá destino para nossas vidas. Quem crê nisso? A resposta de Deus dá destino para nossas vidas. Quando Ele fala, não vai, eu não vou, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Se eu for, o que vai acontecer? Há caminhos para o homem que pareçam que é vidas, mas o fim é o que? Morte. Então esse jovem, irmão, ele estava com uma decisão no coração dele. Só ele sabia que estava ali dentro. E ele tomou aquela decisão. Foi uma decisão certa que ele tomou? Não foi uma decisão certa que ele tomou.
Terceira atitude que ele tomou: a curiosidade, como já foi falado aqui, de conhecer coisas novas. Essa atitude é uma atitude que nós temos que saber controlar nas nossas vidas. Hoje em dia, como o adversário ele vem renovando, vem fazendo coisas novas, vem trazendo estratégias novas, coisas novas, e a curiosidade, não tem fala aí, curiosidade mata, né? No mundo fala, né? A curiosidade mata. E muitas das vezes a curiosidade mata mesmo. Curiosidade de conhecer coisas que ainda não conheceu. É um perigo isso. Ah, pastor, mas então não posso conhecer outro país? Lógico que você pode. Então eu não posso conhecer a praia tal? Pode. Mas tem coisas no meio dessa curiosidade que a gente não pode nem querer conhecer. Só de ouvir falar você já sabe que o fim é morte. Então o que nós temos que fazer? Não ter curiosidade para essas coisas, mas o ser humano é curioso. Então esse jovem ele teve curiosidade de conhecer coisas novas. Talvez ele estava vivendo naquele mundinho, naquela casa, na mesma rotina, mesmo, né, todo dia a mesma coisa, levantar, ver o mesmo rostinho. Talvez algumas pessoas já chegavam nele e falaram: pô, você tem condição, você tem dinheiro, você tem isso, você tem aquilo, o que você está fazendo aí? Por que você não se aventura em fazer outras coisas na sua vida? Quantas pessoas que chegam perto de mim para você, irmão, cheio de coisas, cheio de aconselhamentos errados. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. A tua direção vem de lá, não daqui. A nossa direção vem de lá. A minha direção vem de lá. A direção para minha casa vem de lá. Se a gente começar com a direção daqui de baixo, não tem como a gente subir para cima. Então esse jovem o quê? Quarta atitude desse jovem: a direção que ele tomou. Ele saiu o quê? Ele saiu na direção. Quando a gente vê a vida desse jovem aqui, com as atitudes que ele tomou ali, ele saiu na direção certa, pastor? A direção que ele toma, uma direção errada, que ele não sabia nem para onde ele ia. Ele não sabia nem para onde ele ia. Ele tomou o quê? Uma direção errada. Ele saiu na direção errada. Ele saiu praticamente o quê? Sem destino. E quando a gente sai sem direção, tá? A tendência é acontecer alguma coisa errada. Fala para o irmão que está próximo a você assim: viva na direção de Deus. Porque Ele é a direção da minha vida, Ele tem que ser a direção da tua vida. Porque se Ele não for a direção, a tendência é você bater no lugar mais próximo. É um carro desgovernado, um carro descontrolado, sem direção. Tum. Foi o que aconteceu com a vida desse jovem. A direção que ele tomou, aparentemente para ele era bom. O que aconteceu? A gente viu o que aconteceu sobre a vida dele, aonde ele foi parar. Quinta atitude que Deus colocou no meu coração: que ele não deu valor na casa do Pai. Quantos de nós não damos valor na casa onde moramos? Não damos valor nas pessoas que estão próximas de nós. Não damos valor na família que temos. Não damos valor na casa que moramos. Nossa, olha como essa casa está velha. Olha, só vem aquela murmuração negativa. Olha como que essa casa está assim. Olha como essa casa está assim. Dá glória a Deus onde você mora. Porque se você ainda tem um teto, dá glória a Deus. Se você ainda tem uma coberta, dá glória a Deus. Se você ainda tem uma cama, dá glória a Deus. Porque tem pessoas atrás de você que não tem um teto para morar. Nesse momento se encontra no frio, se encontra sem um cobertor, e você muitas das vezes murmurando de barriga cheia. E Deus, Ele não se agrada com murmuração, tá? Muitas das vezes a gente tem que falar que em tudo dê graças ao Senhor. Então temos que dar valor à casa. Temos que dar valor ao que Deus coloca profundamente no meu coração nessa noite. Temos que dar valor na casa de Deus. Essa, a casa de Deus. Temos que valorizar a casa do Pai. Temos que valorizar onde nós estamos congregando, igreja. Você tem valorizado a casa, a coinonia, este lugar, irmão, como é para ser valorizado? O pastor pregou aqui semana passada, foi no domingo, que ele ministrou aqui a respeito de uma mulher que ela fez o que ela pôde. Quem ouviu essa ministração? Ela fez o que ela pôde. Por quê? Tinham pessoas ao redor dela que era para fazer
Aquilo que era para fazer, eles não faziam mais. Sabe por quê? Virou rotina. Já não queria fazer mais. Ah, quem está aí? É Jesus. Ah, Jesus está toda hora com nós. Então a gente tem que voltar a valorizar a casa do Pai. Voltar a dar valor na casa do Pai. Aqui, quando a gente entra do portão para cá, irmão, nós temos que ter uma reverência às coisas de Deus. Porque a casa, o julgamento, vai começar por onde, irmãos? Por onde que vai começar o julgamento? Por aqueles que estão dentro. Então nós temos que fazer o quê? Reverenciar a casa de Deus. Quando chegarmos à casa do Pai, quando chegarmos à casa do Senhor, ter reverência, saber reverenciar que Ele se faz presente na casa. Antes de eu e você chegar, Ele já nos espera. Muitas das vezes Ele chega pronto para nos abraçar, pronto para a gente ter um tempo com Ele, e muitas das vezes a gente fica conversando, fica despercebido, fica, sabe, pastor, não posso mexer no celular. Lógico que você pode, mas Eclesiastes é um versículo que eu amo muito, que fala: há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para você fazer. Tempo atrás Deus usou um pastor aqui para falar profundamente conosco, irmão, que na hora da palavra ficava aquele vum, vum. Era Deus falando: ei, vocês não olham para mim, eu estou aqui. Nessa noite eu quero curar vocês. Nessa noite eu quero libertar, eu quero trabalhar a teu favor, mas você está despercebido. Parece que você não quer aquilo que eu tenho para te dar. Eu vou voltar com a benção. Por quê? Muitas das vezes ficamos despercebidos na casa do Pai. Não valorizamos a casa do Pai. Esse jovem, ele não valorizou a casa do Pai. Saiu sem direção. O que aconteceu com a vida dele, a gente viu aqui. Aonde ele foi parar. O versículo que me chama muito a atenção, versículo 17. Quem consegue? Versículo 17 diz assim: e caindo em si. É forte esse versículo. Muitas das vezes eu e você, naquele momento, tá? Ele refletiu, ele pensou, ele parou, ele caiu em si. Ele chamou toda aquela responsabilidade, tudo aquilo que estava acontecendo com a vida dele. O próprio responsável foi ele mesmo. Tem hora que você tem que cair em si, sabia disso? Por que meu casamento está assim? Por que está acontecendo isso no meu relacionamento? Porque é fácil você jogar a culpa no outro e trazer a responsabilidade. Não, se está acontecendo, se eu não fui uma boa esposa, se eu perdi meu casamento, minhas coisas estão acontecendo, é por causa de mim. Porque é fácil a gente falar do próximo, irmão. Esse jovem, ele reconheceu que ele errou, que ele falhou. Ele, em nenhum momento ele falou: não, meu pai foi errado. Não, eu reconheço que eu errei. Se eu estou aonde eu estou, aqui junto com esses porcos, para comer esse alimento, é porque eu errei, eu falhei. O que falta muitas das vezes na nossa vida é reconhecer o nosso erro. Isso falta sobre a vida do ser humano. Por que eu não consigo? Por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo chegar aonde tenho que chegar? Porque tem coisas que tem que ser mudadas, tem coisas que tem que ser transformadas. E muitas vezes, não, é ele, é ela. Não, você tem que reconhecer: não, eu preciso melhorar. Eu preciso mudar minha atitude. Eu preciso mudar meu jeito de falar, meu jeito de agir dentro da minha casa. Porque muitas das vezes, quem já assistiu aquele filme de Quarto de Guerra, né? É um filme que tem quarto de guerra. Tem casa que tem esse quarto de guerra, mas é guerra mesmo, é briga mesmo. É um xingando o outro, é um discutindo, é palavrão. Que os homens falam: meu Deus, sai para ir na igreja na sexta, na hora que volta já é uma confusão dentro do lar. É um quarto de guerra. Então nós temos que mudar o nosso conceito, irmão. Nós temos que reconhecer que somos errados. Eu falhei, meu casamento está assim, está desse jeito por causa de mim. Eu tenho que melhorar. Então Deus, ele dá oportunidade, irmão. Esse jovem, ele teve que chegar onde ele chegou para reconhecer que o errado era ele. Tem pessoas que não voltam para a igreja, irmão, por orgulho, sabia disso? Que um dia errou e não consegue. Não, eu saí, eu não vou voltar não, porque eu estava certo. Não, mas estava todo errado. Saiu sem direção, saiu fazendo coisas erradas, e ficam lá fora
não tem coragem de voltar, porque não conhece o seu erro, não consegue bater no... Não, eu errei, eu falhei, eu tenho que me consertar, tenho que pedir perdão. Esse jovem, ele caiu em si. A primeira atitude, quando ele caiu em si, ele fala aqui no versículo 18: e levantar-me-ei e irei com meu pai. Primeira coisa, irmão, tem pessoas que falam assim: não vou perdoar, mas não sai do lugar. Preciso perdoar, mas não vai na casa da pessoa. Vê a pessoa talvez sempre no culto, mas não preciso conversar, não. Vai esperar na hora que estiver lá, não tem mais como. Então o momento é esse, é tomar uma atitude. Acho que a pastora que fala assim, né? Decisão não é atitude, é isso? É lindo. Tomei uma decisão, mas não tomou uma atitude. A atitude é você ir. Você pode ver que ele estava me arrependi e ficar no mesmo lugar? Não. Ele caiu em si, automaticamente ele já levantou e já foi em direção ao pai. Pai, eu pequei, eu falhei, eu errei, tem como eu voltar para a tua casa? E o pai, a Bíblia fala o quê? Que o pai, quando vê ele de longe, o pai se agrada. Sabe o que Deus está falando no meu coração? Pode deixar a porta aberta da reconciliação, que o que voltou, que o que saiu sem direção volta. Quem crê nisso? O que saiu sem direção volta, irmão. Se não volta, morre no orgulho. Porque o Senhor, Ele trabalha, irmão. Quem crê nisso? Gostaria que você ficasse de pé. Glória a Deus. Este jovem, ele não deu valor na casa do pai. Então o que Deus está falando no nosso coração aqui? Dê valor onde você está. Dê valor para a pessoa que está do seu lado. Dê valor na igreja onde você está. Dê valor nos seus líderes, nos seus pastores. Dê valor no seu emprego. Tem pessoas batendo no peito: eu sou profissional, se eu sair daqui, fecha esse lugar. Quem falou que você é insubstituível? Quem falou isso? Que você é o melhorzão? Quem falou? Se eu sair daqui, fecha. Quem falou? Deus, Ele tem poder para levantar o outro, irmão. Deus tem poder para usar aqueles que não são, para confundir os que são. Deus pega aqueles que não é, irmão, para fazer aquilo que Ele quer. Mas Deus, nessa noite, Ele está dando oportunidade para mim e você reconhecer que nós temos que retornar. O filho pródigo, ele retornou à casa do pai. Deus fala no meu coração que nós temos que retornar ao primeiro amor. Retornar a fazer aquilo que você fazia antes, com alegria no teu coração. Hoje, se mandar você fazer uma coisa, você faz cara feia, você se deixar, até você sai da igreja. Deus está falando: volte a fazer com amor. Porque esse jovem aqui, quando ele reconheceu, ele voltou. Eu garanto que o pai falou: ei filho, ei pai, não precisa nem pedir. A alegria de estar aqui na tua casa, que alegria de estar aqui na tua presença. Deus, Ele quer isso de mim e de você, irmão. Deus está dando oportunidade para que eu e você venha melhorar mais. Venha melhorar nossas condutas dentro de lá, do nosso lar. Melhorar nossa conduta dentro da casa dEle. Fala para a pessoa que está perto de você: você precisa melhorar a sua conduta dentro da casa do Pai. Você, como filho, como você está se comportando na casa do Pai? Porque se você não fazer aquilo que é para ser feito, Deus vai levantar outro, irmão. Deus faz aí sair de lá assim, ó, entrar aqui e fazer aquilo que é para você fazer. Ele faz isso, irmão. Eu substituí. Mas se eu não fazer, ninguém mais vai fazer. Quem falou isso? Ele dá visão ao cego e faz o cego fazer, irmão. Nessa noite, Deus fala no meu coração: pode deixar a porta aberta da reconciliação. Talvez você falou que não vai perdoar, mas Deus está falando assim: abre a porta do seu coração e perdoa essa pessoa. Perdoa, porque Deus, Ele vai fazer muito mais. Aqueles que saíram sem direção, aqueles que tomaram uma decisão sem a direção de Deus, eu garanto para você que não estão vivendo. Está vivendo sim, mentira. Porque dentro do coração, a pessoa muitas das vezes vai pensar: eu errei, só que eu não tenho coragem de voltar e falar que eu errei. Tem pessoas que estão fora, distante da tua casa,
não tem coragem de vir falar com você. Mas o Senhor está falando no meu coração que Ele vai preparar o terreno no momento certo e Ele vai te encarar. E aquilo que está fora, o Senhor vai colocar no lugar. Aquilo que está afastado, diz o Senhor, que Ele vai fazer se ajuntar novamente. Porque Ele tem poder para isso, quem crê nisso? Ele traz. Ele faz bater o arrependimento lá e trazer de volta. Louvado seja Deus. Coloca a mão no seu coração. Já vou encerrar. Mas reconheça que você é falho. Reconheça que você precisa mudar. Reconheça que você precisa melhorar. Reconheça, é a oportunidade que Deus está dando nessa noite. Talvez você não conhece o pensamento do seu marido. Talvez você não conhece o pensamento do teu filho. Talvez ele tem coisas dentro da mente dele querendo tomar algumas decisões por causa das suas atitudes. Talvez você não está sendo espelho. Talvez você não está sendo um bom testemunho. Talvez você não está sendo luz da terra, o sal onde você se encontra. E muitas das vezes você não vai trazer essa pessoa para a presença de Deus. Você vai levar essa pessoa para longe da presença do Pai. Pai, coloque a mão no seu coração. Mas nessa noite é momento que a gente venha reconciliar com o Senhor. É momento que a gente venha cair em si, Pai. Porque essa família, eu creio que esse pai nunca perdeu a esperança. E esse pai aqui representa Deus, irmão. Eu creio que Deus ainda não perdeu a esperança daquele que está sem direção. Aquele que você apresentou para ele nessa noite, aquilo no começo da oração. Talvez um filho seu está sem direção. Talvez o teu marido saiu sem direção. Mas o Senhor, Ele trabalha para aqueles que confiam nele. Tudo é possível para o que crê, diz o Senhor. Apresenta. Deus, apresentamos a Ti nessa noite, Pai. A família é Teu projeto, Senhor. Pai, assim como nós falamos aqui nessa noite, o Senhor falou que nós temos que ter a conduta, melhorar, Senhor, nossas atitudes. Deus, nos ensina a ser um bom Pai. Ensina, Senhor, a ser um servo do Senhor. Ser um filho na Tua casa, Senhor. Nos perdoa porque somos falhos, Senhor. Nessa noite reconhecemos sim que erramos e falhamos todos os dias. Mas o Senhor, Ele ama aqueles que reconhecem o erro e se arrepende e começa a fazer o que é certo. Pai, eu Te agradeço por este momento. Abençoa cada família que aqui está. E essa família Koinonia, em nome de Jesus. Amém.